Bom, mais uma vez aqui no podcast do Mercado Imobiliário Pode Mais, e hoje estamos aqui com uma visita de um especialista em terreno de marinha, Luiz Espíndola. Seja bem-vindo, Luiz. O prazer é todo meu. Será um bate-papo muito interessante. Eu tenho certeza que muitos de nós temos muitas dúvidas sobre terreno de marinha, né? Afinal, Luiz, como é que começou esse negócio de terreno de marinha? Como é que foi isso? Tem uma história aí dos navios que paravam na orla e davam um tiro de canhão. Isso é verdade mesmo, Luiz? Conta pra nós. Gente, o que acontece, né? Essa polêmica de terreno de marinha, né? Ela não é de agora, né? Ela é bem antes da gente já ter chegado aqui, né? Ter nascido até, vamos dizer, né? Só que depois que começou essa cobranças exorbitantes, né, com relação aos terrenos de marinha, é que começou, né, toda essa polêmica, né? E aí, como é que foi criado o terreno de marinha? A linha de pré-amar, lá de 1831, né, 1831, baseado nessa tal bala de canhão. O navio chega, dá um tiro... Então teve a bala de canhão? Teve a bala de canhão, sim. É uma polêmica muito grande, mas sim, ela existiu, era um meio, né, de se medir essa linha de pré-amar, né? Como se media a linha de pré-amar? Bala de canhão, 33 metros. O navio parava na praia, né? Dava um tiro de canhão, ali estava traçada a linha de pré-amar. Onde que a bala caísse. Dali para perto da praia seria a demarcação. A demarcação da área da União, né? A linha de pré-amar. Que interessante. Contando ninguém acredita, né? Mas, pois é, por isso que eu estou perguntando. É verdade mesmo? É verdade mesmo. Hoje, isso lá antigamente, como não se existia meios, né? Não existia a trena ainda, né? Não existia metro, né? Aí eles usavam esse método, né? De bala de canhão para poder fazer a linha de pré-amar média lá em 1831. Rapaz, né? É muito tempo, muito tempo. Muito tempo, né? Bom, quem é o Luiz Espíndola? Luiz Espíndola é especialista em documentação cartorária, ele tem 45 anos de experiência aí com esse trâmite de documentação de cartório, documentação imobiliária, né, Luiz? Isso. E é despachante imobiliário, você é despachante de imóveis urbanos rural, tudo que é relacionado a imóveis, né? E especialmente os terrenos de marinha, que são hoje aí os que têm as maiores polêmicas, as maiores dificuldades aí, até de compreender por que acontece determinadas situações, né, com o imóvel, né? Porque o que acontece? As pessoas não têm o conhecimento, né? Todo mundo diz, mas o mar está lá a 2 quilômetros, 5 quilômetros, não tem. Que 33 metros são esses, né? Que 33 metros são esses. Só que o que nós temos como exemplo? A Ilha de Vitória, né? A Ilha de Vitória, eu estou para dizer que 60% da Ilha de Vitória é aterro, né? E os bairros de Vitória, vamos começar pelo centro de Vitória, Parque Moscoso, depois vem Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria, bairro de Lourdes, Bento Ferreira, Leitão da Silva, Avenida Vitória, até mesmo o começo da Praia do Canto, Praia do Suá. Barro Vermelho lá atrás. Toda aquela região do Barro Vermelho que é na encosta da pedra, né? Porque tudo é aterro, né? Sim. Hoje, e o que era... O Barro Vermelho ainda tem o fundo lá, aquela parte de trás que pega o canal lá. Não. E justamente, o Barro Vermelho que pega uma parte da reta da Penha, né? Que eles fazem confusão ali, Santa Lúcia, Barro Vermelho, né? Então tudo aquilo ali é aterro. É o canal da Leitão da Silva que entra na Leitão da Silva, tá lá até hoje, né? Então tudo que margeava aquele canal, né? Terreno de marinha. É terreno de marinha. E esse canal ainda, ele tem uma ramificação que ele entrava ali na Avenida Rio Branco. Sim. E vinha cá em cima, na reta da Penha, pegando a Constante Sodré, tudo ali, né? Então ali na Rio Branco, ali era canal? Ali tudo era mangue. Era mangue? Mangue. A reta da Penha era mangue. Ah, sim. Então o 33 metros não era considerado, porque hoje a consideração da lógica hoje é da pré-amar, né? 33 metros.
Só que a medição que foi feita no passado, ela não considerava a pré-amar que nós temos hoje. Não. Ela A pré-amar de 1831. Então, aonde a maré tinha influência, a maré subia, o mangue enche, né? Aquela maré alta, né? Sim. Aí, o que era? Tudo era mangue. Reta da Penha era mangue, Leitão da Silva, Badia, tudo era mangue, né? Então, a história diz o seguinte, que o objetivo era para evitar que invasores, né? Invasores ocupassem o litoral do Brasil. Do Brasil, isso aí. Então, e aí os navios brasileiros faziam a demarcação com tiro de canhão para saber até onde que as balas poderiam alcançar em terra. Então a história é verdadeira. A história é verdadeira. A última maré, quando a última maré cheia atingiu, você conta 33 metros. Né? Claro que eles não saíram por aí tudo quanto é maré dando tiro de canhão, né? Mas era para ter uma noção, do espaço. Então essa medição não foi uma medição precisa, né? Não, isso porque vai ter. Tô pensando aqui, né? É claro que eu tô pensando com o olhar de hoje, não em 1830. Não. O navio vai parar. Em alguns litorais ele vai parar mais próximo, ele vai ter que parar mais longe, por causa da profundidade ali. E mesmo assim as medições foram feitas dessa forma. E isso tem causado muita polêmica, né? Porque você você compra um imóvel, você vai ali pagar TBI, registro, vai pagar ali o IPTU. Além de pagar uma taxa da transferência desse imóvel, ainda vai pagar anualmente, como paga o IPTU, vai pagar ali um imposto de marinha, né? De marinha, né? A taxa, né? Mesmo você pagando o IPTU, o imposto de transmissão, escritura, registro, você ainda tem mais essa despesa, né? Que é o laudêmio, que é os 5%, hoje atualmente é só sobre o terreno, e tem que pagar também o laudêmio, né? O laudêmio, que é os 5%, mais a taxa anual, que pode ser. Então, na transferência você paga o laudêmio, 5%. Isso. E anualmente você paga o quê? Você paga, pode ser o foro, se o terreno for aforado, que é um terreno que tem uma condição melhor, que você pode levar a registro, né? Que é uma taxa de 0,6%, vamos dizer assim, em torno de 0,5% ao ano. Certo. E a taxa de ocupação hoje, e se for ocupação, você paga 2% ao ano, sobre o valor do terreno, não mais sobre a benfeitoria. No passado, o entendimento era que se pagava sobre o valor do bem imóvel. Sobre bem imóvel, era uma coisa absurda. Aí teve uma sobre... decisão na justiça que favoreceu... Isso, houve uma mudança da lei que favoreceu. E essa mudança foi de ser mais justa, inclusive, né? De se cobrar somente sobre o terreno. Sobre o terreno. O que é patrimônio da União ali, considerado, né, por causa da demarcação, é o terreno e não a benfeitoria. A benfeitoria, né? E eles cobravam sobre tudo coisa exorbitante, né? Então, só para lembrar, são dois tipos de terreno de marinha. Tem um terreno aforado e tem um terreno de ocupação. Me conta a história, por que um é de ocupação e o outro é aforado. O que aconteceu? Bom, vamos começar pelo terreno aforado, né? O terreno aforado é um terreno que ele tem uma condição melhor, no qual o proprietário ele é dono de 17%, né? E os outros, aliás, os 17%, ele pertence à União, continua pertencendo à União, e o proprietário é dono de 83%. Então esse é um terreno aforado que dá garantias dele ter um financiamento, dá em garantia hipotecária, né? Então é um terreno, vamos dizer assim, que tem uma condição melhor. O terreno de ocupação, e já se diz ocupação precária, não dá direito a financiamento. Não tem direito a financiamento. É aquele que você tem o direito de ocupar, mas não pode dar em garantia hipotecária, né? Ou seja, o vulgo proprietário, na verdade, ele não tem o documento de propriedade, ele tem um documento de posse, né? Isso, é uma posse. Ele é ocupante precário, né? Que hoje no mercado até tem, por exemplo, teve aqueles imóveis que já eram registrados, que viraram terreno de ocupação a partir de 93, do cadastramento ex officio feito pelo SPU. 93. Foi feito um cadastramento pelo domínio da União
E esse cadastramento, as pessoas não tinham conhecimento que tinham sido cadastrados junto ao SPU, né? Então, hoje... Esse cadastramento ele incluiu novos terrenos. Né? Novos terrenos. Que, por não excluiu ninguém, né? Não. Só incluiu. Só incluiu, né? Uhum. O SPU tinha, em média, uns 10 mil terrenos em toda a Grande Vitória. Ele foi para quase 60 mil, 70 mil terrenos imóveis cadastrados, né? Certo. Então, deu uma repaginada no SPU e também veio os problemas, né? Que com esse recadastramento. Porque tinha pessoas que... Existem pessoas que até hoje não sabem que está morando em cima do terreno de marinha, né? São aquelas pessoas mais antigas que não acompanharam, não se modernizaram, né? Então... Talvez a informação nem chegou para essas pessoas, né? Tem possibilidade, né? Tem isso também. E tem muitos também que sabem, mas não querem nem saber porque não querem pagar, né? Ninguém quer pagar, né? Sim. Então, existem vários casos que pessoas se até hoje... Se procurar, vai achar uma conta para pagar, né? Vai. Se procurar, vai achar uma conta para pagar. Né? Bom, eu estava... falamos aqui das demarcações, então as demarcações todas foram feitas nesse formato. Em 93 é que teve esse recadastramento, que incluiu, ou seja, mudou a demarcação, né? Isso, essa linha de pré-amar, a linha de pré-amar que se tinha lá de 1831, ela foi alterada agora em 93, né? Nessas regiões, por exemplo, aqui de Vitória, Vila Velha, que não tinha, foi incluído, né? Vários bairros da Grande Vitória, né? Não foi de âmbito geral, só foi, né, na Grande Vitória, né? Então, eles incluíram Vila Velha, uma boa parte, né, da área de Vila Velha, e uma boa parte de Vitória, que não estava cadastrado, eles recadastraram. Né? Os imóveis de... Vitória tem muitos imóveis de terreno de marinha, né? Muitos. Isso. Vila Velha tem poucos, né? Isso, Os imóveis da orla ali de Praia da Costa, Praia de Itapuã, Praia de Itaparica não são terreno de marinha, né? Porque por esse motivo. Porque o que acontece? A orla da praia, ela é uma área mais extensa. E esses 33 metros é justamente, praticamente, a parte da praia, né? A parte da areia. Parte da areia. Não então, chega do outro lado do asfalto. Do asfalto. Então, as pessoas que estão de frente para o mar não são terreno de marinha. Agora, o que acontece com as pessoas que estavam no fundo da Praia da Costa, no fundo do shopping aqui, onde tem o shopping Praia da Costa, né? O final, no caso de Vila Velha, no final ali do Parque das Castanheiras ali, que pegou, debaixo da ponte ali. Mas explicando, tudo que está debaixo da ponte, do lado esquerdo, do lado direito, é terreno de marinha, porque o valão ali, né, que hoje a gente fala valão, né, mas era um braço do mar, né? Era um canal ali. Era um canal do mar que entrava ali. Então ele se estendia, né? E até lá na beira do Convento da Penha, toda aquela área ali foi cadastrado em 93 como terreno da União. E várias pessoas que moram hoje ali não sabem, são surpreendidos quando recebem, né, uma cobrança, né, que o imóvel dele virou terreno de marinha, né? Bom, na época que foi feito esse recadastramento, você ouviu dizer se a União notificou essas pessoas, se o cartório notificou, se o cartório foi notificado sobre essas... Com certeza o SPU não notificou aos cartórios de registro, com certeza. Agora, várias pessoas naquela época, né, que ainda o sistema de correio funcionava, receberam, mas como eles fizeram esse cadastramento, foram até o município e aí cadastraram os imóveis. E o que acontece? O cadastro da prefeitura, naquela época, ainda era muito falho. Pessoas que já tinham vendido, às vezes não vão à prefeitura e transferem o IPTU para o seu nome. Aí o SPU cadastrou o nome das pessoas antigas, os antigos proprietários. Os antigos proprietários. E aí, notificaram os antigos proprietários, mas o cara já tinha vendido, já tinha morrido. E aí, o imóvel passou a ser da União. E o cara que estava lá hoje, não, isso aqui não é meu, isso aqui é do João. Ele não se preocupava em... vou... resolver ou verificar. Porque ele ia procurar, né, sarna para se coçar, né, como se diz, né? Vou lá no SPU, vou pagar? Não está no meu nome, deixava para lá, né? Mas é bom lembrar que mesmo que você não foi notificado, mesmo
que não esteja no seu nome, o imóvel, o terreno, ele não vai ser perdoado, vamos dizer assim, não. Dessa cobrança. Não. Vai. Lá o débito uma hora o débito vai precisar ser pago. Isso, uma hora uma hora a União vai bater na porta de alguém. Então isso é importante. Bom, aí a pessoa vai comprar um imóvel, ele precisa consultar, como é que ele vai saber se se aquele imóvel dele ele pertence a essa demarcação ou esse novo recadastramento que foi feito em 93 pela União? Como é que ele vai saber se o imóvel dele está incluído nessa lista aí dos imóveis que são de terreno de marinha? O que eu aconselho é o seguinte, quando você vai, aliás, não é só terreno de marinha, quando você vai comprar um imóvel, o primeiro passo, né, é tirar uma certidão negativa de ônus. Certo. Tá? Tirou uma certidão de ônus, e mesmo que lá na certidão de ônus não conste terreno de marinha, mas aí a pessoa ou até mesmo o corretor, teria que orientar fulano, se isso for através de um corretor, através de uma corretora, fulano, esse imóvel ele está possivelmente numa área da União. Bento Ferreira, Santa Lúcia, Praia do Canto, vamos dar uma busca, e essa busca seria no CPF do antigo proprietário, de 1 ou 2, levando até 93, lá em 93 esse imóvel pertencia a João, e lá no CPF do João e dar essa busca. Aí sim, porque às vezes o cara que comprou, o cara que vendeu não falou para fulano, isso é terreno de marinha, ninguém fala, né? Todo mundo quer omitir porque não quer esse aborrecimento, né? Ter terreno de marinha, né? Aí o cara... Então o certo é, se vai comprar um imóvel que esteja possivelmente dentro de uma área de marinha, que Vitória, tudo que a maioria dos terrenos são terrenos de marinha, tá certo? Então seria o ideal dar uma busca no SPU, e essa busca é dada pelo CPF. Busca o CPF de João, de Pedro, de Joaquim, até chegar em 93. Você vê a importância que é você adquirir um imóvel com um corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, por exemplo, eu não sei nada de terreno de marinha, mas o corretor de imóveis sabe. O corretor de imóveis, ele tem capacidade técnica para fazer essa busca e fazer essa pesquisa e identificar, né? Qual é o imbróglio que está envolvido naquele terreno, naquela situação, naquele imóvel. Porque aconteceu, inclusive, Luiz, alguns casos, e não foram poucos, do imóvel ser terreno de marinha e não estar na matrícula do imóvel. Né? Tem muito caso disso, né? Tem vários casos, porque hoje o proprietário que mora numa área de marinha, a gente diz assim, né, ele não quer ir lá e agravar o terreno, porque agrava-se ao terreno que ele é terreno da União, tá certo? Principalmente se for ocupação. Porque se ele fizer isso lá na matrícula, ele não vai poder financiar o imóvel, vender o imóvel financiado. Então, vários proprietários de terreno da União, em ocupação, não faziam isso. Não fazem isso, né? Então, mas o imóvel foi vendido financiado, foi vendido pela Caixa Econômica, mas o cara não fez isso. Então, se depara com esse problema. Daí o cara lá está com um débito no SPU, o nome dele está indo para a dívida ativa, eles estão bloqueando o CPF do cara lá, tomando até... Sem ele saber que está acontecendo isso. Sem saber. Mas, então, tem que... O corretor, eu digo assim, normalmente, sempre eu falo isso, claro que tem amigos corretores aí, né, que hoje eles têm, é terreno de marinha, tem que avisar para o comprador, porque senão ele vai criar um problema lá na frente, né? Mas tem a notícia boa, né, Silvio? Porque tem uma legislação que trata sobre esses imóveis que lá atrás eles já estavam escriturados quando foram incluídos em áreas de terreno de marinha. Então já existia uma matrícula, já existia um registro, e aí esse imóvel foi incluído aí como ocupação. Você tinha até comentado comigo que existe a possibilidade, que é possível, então, esses imóveis que já tinham a matrícula, como que é essa situação? A questão do aforamento, né? Então, a preferência ao aforamento, como é que ela se dá? São imóveis que já existem registro
anterior a outubro de 1946, esses terrenos, né, com esse registro lá em cartório comprovado, sim, eles têm direito ao aforamento. Então, eles podem sair do regime de ocupação e passar para o regime de aforamento. Né? Só uma informação, já fiz um bate-papo aqui prévio aqui com nosso amigo aqui, Luiz Espíndola, aprendi muito aqui, vocês não têm noção. E ele me falou um negócio muito interessante. A diferença de ocupação e de aforamento, que eu gostei da sua, vamos dizer assim, seu exemplo foi: a ocupação é aquele terreno que todos os terrenos são da União, mas o de ocupação, ele não foi comprado da União, ele foi como se fosse posse, uma invasão, né? Foi uma posse. Passou a ter posse sobre aquele imóvel. E o aforamento não, o aforamento ele foi comprado da União, né? Então a União vendeu. Não, o aforamento ele também, como o terreno de ocupação ele foi, vamos se diz lá na época, né? Por exemplo, das capitanias, né? Lá hereditárias, né? Então, como é que surgiram os registros de imóveis, né? Era dado lá para as capitanias e a igreja depois, então, tem esses registros anteriores, né? A 1946. Tá, então, esses são os aforados, que tem registro, tá? Por que tem registro? Porque eles foram comprados? Como é que foi? Não. Como é que foi feito esses registros? Eles vieram, esses registros, né? Transferidos lá dos fidalgos lá, né? Que recebiam, né? Esses terrenos, e aí a igreja registrava, depois veio para os cartórios de registro, né? Então eles têm registro de imóveis. Então esses são os aforados. Os aforados, né? E até mesmo naquela época, por não se ter nenhuma legislação então os cartórios de registro abriam essas matrículas, né? Então, antes de 46, você ia ao cartório de registro, lá o tabelião, naquela época, abria uma matrícula. Então, foram terrenos que tiveram essas origens com essas aberturas de matrículas, de registro, né? Então, se a pessoa tinha um terreno e ele conseguiu registrar antes de 46, aí sim, aí ele tem essa preferência ao aforamento, né? No qual a pessoa se torna proprietário de 83% e a União de 17%. Perfeito. Né? E aqueles que têm também, por exemplo, a ocupação, que não era terreno de marinha e vieram a ser agora, né? Entendi. Né? Essa compra que você está mencionando, ela se chama compra do domínio útil. Tá? Ela também acontece. As pessoas que compram o domínio útil, pode comprar. A União te vende os 83% e mantém os 17%. Isso também acontecia. Isso também quase já não existe mais, né? Porque hoje a União te vende também, desde que você seja aforado, ela te vende os 17%. Para você transformar a ocupação em alodial. Aforamento. Sai de aforamento, aí o terreno passa a ser próprio, alodial. Aquela situação. Então é possível hoje você ter um imóvel em terreno de marinha que seja aforado, você adquirir da União a parte e ele deixar de ser terreno de marinha, que são os 17% da União, ela vende para você. Isso tem que ficar muito claro que isso é favorável, é aconselhável para quem tem apartamento, porque ele só tem um percentualzinho de 17%. Uma fração ideal baixa, muito pequena. Pequena. Aí sim, aí ele vai comprar, pagar lá em 60 vezes, então compensa ele ficar livre do SPU. Né? Não vai ter mais aquela taxa anual. Isso, e nem pagar o laudêmio quando houver uma transferência onerosa. Né? Então é possível, então, hoje, você vai ter edifícios que alguns imóveis sejam terrenos de marinha e outros não. No mesmo prédio vai ter apartamento que sim e apartamento que não. Hoje ainda, junto ao SPU, eu acredito que não tem assim, um volume de processos, né, para obter a compra do SPU. Não sei o percentual, né? Com esse negócio de pandemia aí, como é que tá, mas... Isso é novo, sim. Né? É novo. Essa possibilidade de comprar da União é novo, né? Isso veio agora de um ano para cá, mais ou menos. Então tem muita gente que não tem essa informação ainda, né?
Sim, É possível. E às vezes as pessoas ouvem, né, a reportagem que o SPU está vendendo os terrenos. Não, mas é só para quem tem preferência ao aforamento. Quem tem o aforamento. O de ocupação continua da mesma situação. Isso. Então quem tem o aforamento, ele vai pagar. Vamos lá. Na transferência, todos os dois, tanto ocupação, tanto aforamento, vai pagar 5%. 5%. Correto? Aprendi direitinho. E todo ano, assim como se paga o IPTU, né? Você paga imposto anual, as taxas de foro ou de ocupação. E essas taxas são para o caso de ocupação, 2%. Isso. Para o caso de aforamento, 0,6. 0,6, isso 0,6. Isso. Que também é baixo, né? É um valor. O ruim é os 5% na transferência, né? Que hoje está bem amenizado por ser só o terreno. Só né? o terreno só também. O terreno, né? Então quem tem um apartamento também, talvez não vale muito a pena se você for analisar financeiramente, porque assim, ao invés dele pagar os 17%, esse 0,6 que ele paga vai ser baixo, porque é sobre a fração ideal do terreno. Do terreno, isso para aí. ter um apartamento. A fração ideal vai ficar baixo. Então, ou seja, a despesa que ele vai ter anualmente também vai ser pequena e a despesa na transferência também vai ser proporcional à fração ideal do apartamento. Tem pessoas que é muito categóricas, né? Falam assim, não, eu não quero mais ver terreno de marinha na minha frente. Então ele vai ficar livre do terreno de marinha, né? Porque não é a taxa que se paga anual ou laudêmio. É a burocracia. É todo aquele trâmite. Você tem que pagar laudêmio, tem que registrar. E depois que você registra, você tem um prazo de 60 dias para ir ao SPU, porque senão você fica sujeito à multa. Tem coisas aí que a multa ela é uma coisa cavalar, é uma coisa enorme. Me explica melhor isso. Vamos lá. Você pagou, você tem 60 dias para fazer o quê? Se você adquirir um terreno da União, certo. Se ele for regime de ocupação, você tem 60 dias da data da escritura para fazer essa transferência. Para transferir para o seu nome. Isso. Não transferindo, multa. incide multa. Multa. É uma multa de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Rapaz, e isso tem limite ou vai crescendo? Isso é uma coisa cavalar. Se o cara não fizer essa transferência nesse prazo de 60 dias... Pode se tornar uma bola de neve. Uma bola de neve. Aí o SPU não perdoa. E o aforamento, que é 60 dias após o registro. Certo. Após o registro, né? Então, ocupação, 60 dias após a escritura. E quando for aforamento, após o registro, 60 dias. Né? E o SPU não perdoa. É multa mesmo e é 0,5%. É 0,5% ao mês. Então, em 2 meses dá 1%, em um ano dá 10%. E aí pronto. Rapaz, é muito alto. Muito alto. Então tem que ficar atento a essas informações, né? Então você me falou a respeito, quem está querendo comprar um imóvel para saber se esse imóvel dele está no terreno de marinha ou não, aquela certidão de ônus vintenária, né? Que ela vai puxar os antigos proprietários. Isso. E você pesquisar lá no site da Secretaria do SPU, na Secretaria de Propriedade da União, você consegue pesquisar pelo CPF dos antigos proprietários. Se eles estão cadastrados ou não no SPU. Não havendo esse cadastro, o imóvel está... Tudo indica que não. Que não é terreno de marinha. Que não está escrito na União, não é terreno de marinha. Né? E toda essa... sempre lembrando que essas áreas, o cara, mas eu tenho um imóvel Bento Ferreira que não é terreno de marinha. Abre o olho, não é. Todo Bento Ferreira foi aterro. A prefeitura de Vitória era cais do porto, os navios atracavam na prefeitura de Vitória ali, né? Sim. Então tudo é aterro. Bairro de Lourdes, tudo é aterro. As áreas que foram aterradas. Então, a pessoa que vai adquirir um imóvel e todo corretor, se ele não for de Vitória, né, se ele não for do Espírito Santo, não conhecer, ele tem que ver direitinho para não colocar o cliente numa situação desagradável depois. Não, né? Eu acredito que os corretores do Espírito Santo, no modo geral, já têm conhecimento sobre isso. Sim, uma boa parte. Mas os corretores que vêm de fora mesmo, que vêm de Minas Gerais...
que vem, às vezes, até do interior do estado, talvez não tenha essa informação. É possível. É possível, porque eles não têm conhecimento dessa linha de pré-amar, desse mangue que existia, né? Acha que tudo é aterro, e não é aterro, é acrescido, né? E aí vem os clientes também que vêm do interior, vem do interior do Brasil, que vem de Minas e vem de outros estados. Que também não tem conhecimento sobre isso, porque lá não existe essa formalidade aí junto ao SPU, né? Isso. E aí o cara chega aqui, é diferente. Porque acha que o terreno de marinha é aquele que está de frente para o mar. Não, mas e não é o contrário. O terreno de marinha é aquele que está de fundos para os canais de Vitória, né? O canal de Camburi. Que é os que tinham mais proximidade. Isso aí. Proximidades com a maré ali. Ou seja, na medição hoje que está na legislação, são 33 metros da pré-amar. Isso. Aí os que estão no fundo, eles vão ficar bem próximos. Vou fazer um comentário com você que eu tenho um cliente que pediu para a gente vender um imóvel dele, uma casa muito boa, mas está localizado num bairro até simples aqui em Vila Velha, lá em Paú, não sei se você conhece. Sim. E você acredita que lá tinha terreno de marinha? Porque Paú, por exemplo... Tinha um canal também, acho que tinha um rio. Não, presta atenção, a pracinha de Paú... Sim. A pracinha de Paú ali era mangue, aquilo ali é aterro. Os barcos, né, antigamente, eles atracavam embaixo no viaduto. Tem um viadutozinho de Paú, aquilo ali tudo. Então, a maré, tanto na Ilha das Flores... Você fala aquela praça que está depois do viaduto ali, em frente ao cartório ali. Isso, aquela praça ali, tudo era aterro, aquilo não existia. Tudo é aterro, igual a Praia do Suá. Todo mundo fala, Enseada do Suá. Eu não sei se você pegou, mas eu tive o prazer de tomar banho na Praia do Suá, que era onde é as peixarias hoje, onde que é o horto, o mercado ali era praia, tudo ali é aterro, né? Entendi. Então, o pessoal, não, mas a 33 metros lá não vai... Não, mas 1830, a linha de pré-amar é de 1831. Então, é antiga, não tem nem como a gente não tem como, né? Cláusula medir e falar onde que batia, né? A gente não tava... Para quem não sabe que o bairro que nós estamos falando, Paú, onde que é, uma referência interessante é o Porto de Vila Velha. Então você tem lá no canal, né? De novo. Isso. Você tem lá o Porto de Vitória e em frente, do outro lado, né? Tem o Porto de Vila Velha. Aquele bairro ali que tá ali no Porto de Vila Velha, ali é Paú ali. É Paú. Ilha das Flores ali, aquela região próxima ali. Hoje chama-se Capoaba, né? Capoaba, né? Aquilo ali tudo é aterro, né? Na Glória, a própria Glória, né? Que todo mundo, o mar tá lá, a Glória tá aqui, mas na Glória tem terreno de marinha. Por causa dos braços dos braços do mar, o canal, né? Os canais que entravam, né? Quando a maré enchia, né? Você entendeu? É complicado. Bom, interessante, hein? Para não ter dor de cabeça na hora da compra do imóvel, eu acho que é melhor consultar um corretor de imóveis. O corretor tem mais condições técnicas para poder localizar, pesquisar, encontrar isso, né? Se você me permitir a correção, um despachante imobiliário. Um despachante imobiliário também. E eu vou deixar o contato aí, já coloca o contato do Luiz Espíndola na tela, o WhatsApp, né? Isso. Tem dúvida, faça contato aqui com o nosso amigo Luiz Espíndola, que vai ser muito bem atendido e você vai fazer um negócio muito mais seguro, né? Com certeza. Vai evitar problema. Recentemente, eu tenho um amigo corretor que comentou, que inclusive você está fazendo a documentação dele, porque a situação é a mesma, né? Que é na matrícula do imóvel não consta que ele é terreno da União, e o imóvel é terreno de União. Da União. E foi feita uma omissão, né, de uma das partes, né? Lá atrás, pode ser não seja nem desse proprietário agora, pode ser do anterior, inclusive. Do anterior. E aí já se foi feito 2 ou 3 transações, devido aos laudêmios, tem as multas, né, que são caríssimas, né? E aí vai... Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta, né? Ela tem que ser paga. A União não vai perdoar não, né? A União não perdoa, não. Isso é um imbróglio, né? Um problema difícil de resolver, né? Aí começa... E para a União, a única maneira que a União vê solução disso é pagando, né? Ela recebe, ela libera... Não existe. Que eu não sabia, que eu não vi dizer, que não me notificaram, a União não está nem aí. Não justifica nada disso. Não justifica. Não é uma situação fácil. Por isso, na hora da aquisição do imóvel, é bom fazer a pesquisa, né? Então, você pesquisa pelo CPF dos antigos proprietários, que você falou, né? Isso. Deixa eu ver uma outra coisa interessante que nós estamos falando aqui sobre o seguinte.
O recadastramento que aconteceu em 93, ele incluiu alguns imóveis. Isso. Olha que coisa interessante. Ele incluiu alguns imóveis. As pessoas que foram incluídas nesse imóvel 93, tá fácil até para pesquisar, né? Porque é só ir lá na matrícula, na certidão de ônibus, verificar. Em 93, esse imóvel estava em nome de quem? Isso. E aí é só com aquele CPF daquela pessoa que era o proprietário em 93. Possivelmente lá na prefeitura estaria no nome dele, né, em 93, né, que eles se basearam o cadastro da prefeitura, foi feito um cadastro feito pela, né, os funcionários do SPU foram até o setor de cadastro da prefeitura. Quem é o proprietário aqui nessa rua, desses imóveis? João Pedro José Joaquim. Aí eles cadastravam em nome daquela pessoa que estava lá na época, né? Entendi. E se aquela pessoa não tivesse feito a transferência na prefeitura, o proprietário que foi cadastrado era aquele que estava na prefeitura, né? Criando um problema, gerando um problema até hoje, né? Para essas pessoas, né? Então, em resumo os terrenos de Marinha, eles são sim, precisam sim de uma atenção específica, né? Para fazer a pesquisa, para identificar se ele é aforado, para identificar se ele é ocupação. Se o terreno é de ocupação, ele não tem registro, então não é possível fazer um financiamento deste imóvel. Mas se ele é de aforamento, ele tem registro no cartório de registro de imóveis, então ele pode ser financiado, né? Junto aos bancos. E o mais importante é verificar se lá no SPU existe débito em cima desse imóvel, né? Porque esse débito pode crescer de uma forma exorbitante. Vira uma bola de neve isso lá. Bola de neve. Né? Já teve caso, e não tem muito tempo, de um imóvel, inclusive público, da Prefeitura de Vitória, que foi tomado pela União. Tem vários. Por causa de débitos com o SPU. É uma coisa absurda. Ali aquele Instituto dos Cegos, agora não me vem o nome aqui. Ouvi falar sobre isso. Ali na Nossa Senhora dos Navegantes, né, a União tomou aquilo do pessoal lá, né, porque era da União e eles não pagavam, né? Porque é uma entidade, né? Anos e anos pagando, passaram e eles não foram pagando. E foi crescendo a dívida. Foi crescendo. Tinha uma outra ali na praia do Canto também, onde era o campo de futebol. Ali também tinha essa mesma questão também. Era uma entidade, né, filantrópica, né? E aí o SPU tomou. Um dos casos polêmicos que aconteceu em Vitória foi de uma creche. Era uma creche municipal, era uma creche pública municipal, e também não pagava. A SPU foi lá e tomou e fechou a creche. Olhando ao olhar da lei, a União não está errada, né? Porque tem um débito que vale mais do que o débito lá no SPU estava maior do que o imóvel. Ela foi lá e tomou o imóvel. Eu sempre falei, né? A União, o funcionário da União, ela não está lá para ajudar o contribuinte, né? Ela está lá para arrecadar dinheiro, tirar dinheiro do contribuinte. Então, vai observar a legislação, mas vai cobrar. Isso aí. Então, a União, ela existe, ela quer o dela, ela não importa quem. Né? Então, lá o funcionário lá, ele não pode dizer, não, aqui é o Instituto Brauli, né? Agora, aqui isso ajuda as pessoas. Não. É igual a casa da creche. A creche favorece a comunidade. Não tem isso. É uma coisa vamos dizer assim, uma coisa que beneficia a todos aqui. Não tem esse negócio, né? Não. Ou seja, o município é que errou de não ter arcado com os tributos que são devidos, né? Isso aí. Hoje, por exemplo, existe a União, tem até os bairros carentes. A União, ela tem uma lei que passa para o município que vai outorgar as escrituras. Certo. Ilha de Santa Maria tem esses casos, né? Já lá nos outros bairros lá, Jesus de Nazaré, já lá que faz fundo lá para Goiabeiras, né? Todos aqueles bairros ali que tem o contorno de Vitória, já tem bairros ali que já foram beneficiados, né? Que a prefeitura pode outorgar a escritura. Já foi. Tem vários casos que pessoas foram beneficiadas. O SPU doa para o município e o município outorga as escrituras. Entendi. Existe isso também, né? Bom,
Então, em resumo, se você tem um imóvel na região da Grande Vitória, é importante que você pesquise junto à Secretaria de Patrimônio de União, antes né? de adquirir o imóvel. Antes de adquirir. E se você já é proprietário, já adquiriu, dá uma consultada lá para ver se tem algum débito para pagar, né? Com já certeza, é bom já começar ou parcelando ou ir pagando isso lá. Para não ser pego de surpresa. Para não ser pego de surpresa. Eu acho que a surpresa não é bom não, né? Esse não é um tipo de surpresa que as pessoas gostam não, né? Não. De repente receber uma cobrança, uma notificação de execução fiscal, não é bom não. Hoje com muita tecnologia, como disse, está muito atualizado. Então hoje eles conseguem, o SPU já consegue jogar para a dívida ativa bloqueia uma conta da pessoa, um carro, aí a pessoa fica sabendo, né? Porque antigamente não se tinha esse recurso, né? Então, mas hoje o SPU já está, né, com bastante recurso para poder chegar às pessoas, né? Isso. Bom, eu acho que esse bate-papo foi interessante para, né, desmistificar assim, algumas informações bem interessantes, né? E o mais importante é saber que existe como você pesquisar, como você se informar, tanto antes de comprar o imóvel, tanto depois da aquisição, para saber se tem algum problema ali, se tem alguma dívida, ou se o seu imóvel está livre mesmo, não está ali alude, né? Isso. Ele não tem nenhum registro de terreno, né? Empecilho, né? Ele não pertence a terreno de marinha. Luiz Espíndola, muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que foi muito importante, enriquecedor esse conhecimento aí. Luiz Espíndola, que é especialista nessa área de despachante imobiliário, é corretor de imóveis também, atua ali na região de Campo Grande, em Cariacica, né? Mas como despachante imobiliário, chama ele pelo WhatsApp lá, que diferente de qual lugar que você esteja da Grande Vitória, faça contato lá que ele consegue resolver isso para você, fazer a pesquisa e te dar toda a orientação necessária que você faça um negócio imobiliário seguro, né? Isso que é o mais importante, né? Isso, com certeza. Toma aí qualquer dúvida, toma aí à disposição, tem aí o meu telefone, o meu WhatsApp, pode ligar para mim que eu tenho o maior prazer em tirar as dúvidas, né? Como eu sempre faço, né? Com a maioria dos corretores que me procuram, né? Tenho vários amigos corretores também, né? E qualquer dúvida, consulte um despachante, né? Para poder tirar as dúvidas, para que não aconteça alguma coisa de surpresa depois. Nenhum imprevisto, né? Ninguém quer surpresa. Surpresa desse jeito ninguém quer, né? Ninguém quer. Estamos aí à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E as dúvidas é só me ligar. Grande abraço. Pessoal, obrigado pela audiência. Grande abraço, Deus abençoe.